João 6 vai nos contar sobre a multiplicação de pães e peixes, onde logo no início vai dizer que Jesus foi para outra margem do mar da Galileia e uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele operava nos enfermos, ou seja, eles o seguiam pelo que Jesus podia fazer. E logo em seguida vai contar toda a história da multiplicação, que tinha lá grande multidão, né? Uma multidão de mais de 5.000 pessoas que precisavam ser alimentadas. E então os discípulos foram em busca de comida pela multidão e encontraram 5 pães e 2 peixinhos e deram para Jesus. E Jesus multiplicou o pão e o peixe de uma forma que alimentou mais de 5.000 pessoas. E ainda sobraram 12 cestos de pães. Jesus é lindo, Jesus pode fazer coisas impossíveis. Jesus é o Deus do impossível. Enfim, não é sobre exatamente isso que eu quero falar de outra coisa, né? Então, após tudo isso, Jesus e seus discípulos foram para Cafarnaum e a multidão os seguiu, né? Foi atrás deles. Eu estou falando de uma forma resumida. A Bíblia vai dizer: quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram em seus barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus, ou à procura dos milagres de Jesus. Então eles ficaram lá conversando, dialogando e tal, e Jesus diz: vocês me buscam só por causa dos pães que vocês comeram e ficaram fartos. Com Jesus não tem conversinha não, ele fala mesmo. Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. E ainda assim eles ficaram questionando: Jesus, o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, que creais no Filho de Deus, aquele que desceu do céu, que creais em mim, que creais em Jesus, nele e não nas obras dele, e não no que ele pode fazer. Ou seja, a sua fé tem que estar baseada naquilo que eu sou e não naquilo que eu posso fazer. E ainda assim, eles ficaram desafiando, questionando Jesus: que sinais poderás realizar para que os vejamos e creiamos em ti? Que obra farás? E muitas vezes a gente faz isso, a gente espera ver para ir então crer. A gente espera ver, a gente precisa ver a ação de Jesus em nossas vidas para que aí então a gente venha crer nele como Senhor de nossas vidas. E a gente não vamos ser hipócritas, a gente faz isso muitas vezes sim, e ainda sem perceber a gente faz. E tem gente que na sua incredulidade faz isso. E isso é algo muito sério. Não podemos ver para crer. O justo vive pela fé. E a fé é a certeza daquilo que não vemos, ou seja, não vemos, mas cremos. Não vemos a Deus, mas cremos que Ele é Deus, que Ele é real. E isso é fé. Isso é fé. Não precisamos ver para crer. Nós cremos mesmo não vendo. Só que eles não entendiam isso, né? Até porque eles não tinham a verdadeira fé. Eles não criam verdadeiramente em Cristo. Eles só os buscavam pelo que Ele podia fazer. Enfim, eles seguiram Jesus até Cafarnaum, buscando mais milagres, buscando o pão que perece, que Jesus podia oferecer também. O pão que perece, o pão que acaba, o pão que não dura para sempre. Mas eles não sabiam que Jesus era eterno. E Jesus trabalha com coisas eternas, com coisas que não acabam. Jesus trabalha com coisas eternas, que duram para sempre. E a Bíblia vai dizer que tudo passa, tudo se acaba, tudo é passageiro. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E foi isso que Jesus fez. Quando a multidão chegou lá, Jesus não chegou com coisas passageiras, com coisas que acabam. Ele chegou com a palavra de Deus, com algo eterno, com algo que dá vida. Ele chegou com a palavra de Deus e começou a falar sobre ele, quem ele era e o que ele tinha verdadeiramente a oferecer, que é vida e vida eterna. Né? Isso é palavra. A palavra se resume em Cristo e em quem Ele é. De Gênesis a Apocalipse, toda a palavra vai falar sobre Jesus.
E apenas aqueles que estão com os olhos fitados nele, em Jesus, aqueles que estão buscando o alvo que é Jesus verdadeiramente, consegue perceber isso na palavra, consegue ver Jesus em toda a palavra. E verdadeiramente toda a palavra está resumida em Jesus. Toda a palavra fala sobre Jesus. E aqui não foi diferente. Jesus foi falar da palavra. E quem era a palavra? Ele. Então ele começou a falar sobre ele, só que eles não aceitavam, eles não queriam acreditar, eles não queriam aceitar isso dentro deles. Não queriam aceitar a palavra, não queriam aceitar quem Jesus era. Eles só queriam coisas, um pão que perece, eles só queriam coisas materiais, coisas passageiras, coisas que se acabam. Só queriam obras, só queriam sinais, só queriam milagres, só queriam prodígios e maravilhas. E esqueceram que o maior milagre é Ele. Eles buscavam o homem do milagre, mas o próprio milagre era Ele. Era Jesus. Jesus era o próprio milagre. Jesus era o pão vivo que desceu do céu. E que se a gente se alimentar dele, nós nunca mais teremos fome. Ele falou isso para eles. E ficou nessa conversa e tal. Eles começaram eles não compreenderam Jesus. Essa é a palavra certa. Eles não compreenderam as palavras de Jesus. Porque aquilo que é espiritual é discernido por pessoas espirituais. A própria palavra vai falar isso. E aqueles que não são espirituais não conseguem compreender a palavra de Cristo. No versículo 66, vai dizer: daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Por quê? Tem uma música que diz: a resposta é que eu vivo de milagres. Não podemos viver de milagres, porque nem sempre vai haver milagres. Tem momentos que a gente vai querer, mas Deus não vai dar, porque Ele preserva pela palavra dEle. Milagre é só um detalhe. O maior milagre é Ele, a palavra viva que desce do céu. É o maior milagre. Vão vir momentos que vamos estar precisando da providência de Deus, das bênçãos de Deus em nossas vidas, dos milagres de Deus. Vamos estar precisando verdadeiramente de um milagre, mas Deus não vai prover. E é aí que a nossa fé é testada. Aonde a nossa fé está firmada? Na nossa fé em Cristo ou naquilo que a gente sabe que Ele pode fazer? Não podemos querer enganar nós mesmos. Precisamos identificar onde a nossa fé está firmada verdadeiramente. Eles mesmos acharam. Lá no versículo 14 vai dizer: então, vendo aqueles homens os sinais que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta, que devia vir ao mundo. Só que o versículo 64 vai dizer: pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam, não tem como enganar Deus. Deus sabe o porquê, o motivo pelo qual você está o buscando. Não adianta a gente dizer que o busca, sendo que os desígnios do nosso coração estão firmados em outra coisa. E Jesus está te perguntando agora: você pode me adorar por aquilo que eu sou? Você pode me adorar não pelo aquilo que eu posso fazer, mas pelo aquilo que verdadeiramente eu sou? Sim, eu posso fazer muitas coisas por você, mas não é isso, não é apenas isso que eu tenho para você. O que eu tenho para você são coisas eternas. Eu sou eterno e o que eu desejo para você são coisas eternas e não coisas terrenas e passageiras. A sua preocupação não pode estar aqui nessa terra. A sua preocupação não pode ser com coisas desta terra. O maior presente eu já dei para você, que foi a minha morte ali naquela cruz, para que você tivesse vida, para que o abismo que existisse entre você e o meu Pai fosse quebrado e você tivesse livre acesso a Ele. A partir daí você ganhou a vida eterna. Se você crê em mim, você tem a vida eterna. Você pode me adorar por isso? Por o que eu sou, o pão vivo que desceu do céu? O inimigo tem tentado roubar aquilo que nós temos de eterno, aquilo que vai nos trazer vida eterna, que é a palavra. E infelizmente a Igreja de Cristo tem permitido que isso aconteça. Infelizmente a Igreja de Cristo tem ido na conversa de Satanás, nos fazendo buscar por coisas terrenas, por coisas passageiras, por coisas que se acabam. E nos esquecendo daquilo que dura para sempre, a palavra de Cristo. Cristo como palavra de vida eterna. E acabamos buscando o gênio da lâmpada.
O gênio da lâmpada que está lá disposto a satisfazer os nossos desejos. Os cultos deixaram de ser cristocêntricos e passaram a ser egocêntricos, onde o homem é o centro de tudo. Onde só se prega palavras de bênçãos e vitórias terrenas, vitórias que são passageiras. E as pessoas acabam esquecendo de buscar aquilo que é eterno. A palavra. Jesus é a palavra. Isso acaba criando cristãos limitados, cristãos que vivem de coisas passageiras e que são passageiros. Cristãos que, quando Deus faz, está lá buscando, está lá adorando, mas quando Deus não faz, eles recuam e deixam de o adorar. É isso que Satanás quer. Infelizmente, nós estamos permitindo que isso aconteça. Não podemos ser hipócritas e negar isso. Está acontecendo sim. A palavra mesmo diz que chegará um tempo em que a igreja de Cristo estará despercebida. Mas eu creio que ainda há uma geração que já está se levantando para trazer a palavra à evidência novamente. Trazer Cristo para o centro, onde ele nunca deveria ter saído. Foi o que os discípulos fizeram. Foi isso que os discípulos fizeram, não o reconheceram pelas obras, mas pelo que ele verdadeiramente é. E Jesus, vendo aquela multidão se dispersando, indo embora, deixando de andar com ele, Jesus chega para os seus discípulos, para os seus 12 discípulos e pergunta: e vocês? Vocês também não vão? E Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Eles reconheceram que o que Deus tinha para eles não se resumia a coisas passageiras, a coisas desta terra. O que Deus tinha para eles eram palavras de vida eterna. Eles conseguiram reconhecer, a mente e o coração deles conseguiram compreender as palavras de Cristo. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Devemos estar reconhecendo isso com a nossa fé, com a nossa certeza, com a certeza que nós carregamos, reconhecendo que verdadeiramente Jesus é o Cristo das nossas vidas, o pão vivo que desce do céu para nós, que vemos que Ele seja o motivo suficiente da nossa adoração e da nossa busca constante, que a nossa fé venha estar firmada nele e que esse seja unicamente o motivo da nossa alegria, da nossa busca, da nossa felicidade, da nossa adoração, do nosso louvor. Que não venhamos estar o buscando por interesses, por aquilo que Ele pode fazer por nós, mas por aquilo que verdadeiramente Ele é. Ele é o Cristo. E Ele tem palavras de vida eterna. Ele tem vida eterna para você. Vida eterna é essa que Ele já nos garantiu lá naquela cruz. Isso é lindo. Eu espero que essa palavra tenha edificado você, tenha ajudado em algo e mudado, de certa forma, o seu pensamento. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir.